Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Dando sequência no conteúdo da disciplina, hoje nós vamos tratar aí a respeito da distribuição das tensões no solo. Então, ainda estamos, né, tratando daquele tema inicial, do tema anterior, que é aí sobre o estudo das tensões no solo. Então, eu dividi essa aula nesses 4 itens, basicamente, né? A gente vai, de forma geral, fazer um apanhado de todas as equações mais utilizadas para descrever qual que é o incremento de tensão do solo quando ele está sujeito a uma determinada carga, né? Seja essa carga pontual ou então uma carga localizada. Então, nós vamos estudar aí a questão, no caso, quanto nós temos cargas que são pontuais, cargas que estão apoiadas aí em círculos, né? Estão orientadas aí em apoios circulares, cargas distribuídas ao longo de uma linha e cargas apoiadas em faixas. Só para contextualizar um pouco a importância desse tema aqui para nós na mecanização, por que é interessante a gente ter essa noção? Porque o maquinário agrícola, né, ele apresenta várias interações com o solo, e uma das principais é, inclusive, justamente essa carga vertical, né? Então, a máquina ela está apoiada no solo e não tem como ela não transferir uma pressão, certo? Não transferir essa carga para o solo. E como nós sabemos, esse acréscimo, né, essa carga que está imposta no solo aí, ela pode, e na maior parte dos casos, vai produzir o processo de compactação. Então, nós precisamos saber qual que é o efeito dessa carga vertical aplicada no solo e qual que é a interação existente entre os dois, né? Entre o apoio e entre o solo, né? Porque, naturalmente, as características do apoio, ou seja, do pneu, da esteira, ela vai influenciar, assim como as características do solo. Então, nós temos aqui dois pontos que são bem interessantes aí dentro dessa temática. O pneu ele apresenta outras interações, uma delas é aqui o que diz respeito ao cisalhamento, né, a produção de tração, mas nessa aula de hoje nós não vamos ver sobre isso. Acho que é na próxima aula nós vamos tratar sobre esse tema, ok? Eu acredito que muitos aqui já tenham feito a disciplina de tratores. Então, na disciplina de tratores, eu acho que tem um capítulo lá sobre dispositivos de tração e transporte que é comentado a respeito dessas figuras aqui, né? Essa figura que está aqui abaixo da linha do solo, né? A gente tem no caso aqui 3 pneus, né, pneus agrícolas, no caso, posicionados no solo, e a gente tem aqui essas chamadas isolinhas, né? Nós temos aqui o chamado, no caso, essa figura aqui do inglês é bulbo de pressão. E essas isolinhas, elas representam o quê? Quando submetida à carga vertical desse pneu, desse dispositivo de tração e transporte, essas linhas aqui, ó, elas terão o mesmo acréscimo de tensão. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma tensão X, ok? Aqui uma tensão Y e por aí, e daí por diante, né? Então, o efeito da carga vertical desse pneu ele aplicou uma carga no solo, ou aplicou uma pressão inicial no solo, e essa carga ou pressão ela foi distribuída no interior do maciço, ok? O solo recebeu essa pressão e, assim, em zonas, né, específicas, ele sofreu um acréscimo de tensão, certo? Então, isso é importantíssimo para a gente estudar aí a questão da compactação do solo, né? Inclusive, esse exemplo aqui, ele está falando isso. Eu tirei lá do site da Fendt. Então, nós temos aqui uma situação de redução da pressão do pneu, né? No caso aqui, eu não sei se mudou o perfil do pneu, mas em princípio é só alteração de pressão. Então, nós partimos aí de 1,8 para 0,8 bar de pressão, e com isso a gente consegue perceber, né, uma alteração dessas linhas de pressão, tanto em quantidade como em abrangência, né? Na pior condição aqui, a pressão 1,8, ela transmitia o acréscimo de tensão até
uma profundidade um pouco maior. Então, no caso aqui, nós já tivemos um ganho em termos de profundidade e as linhas deixaram de ser tão numerosas, né? Agora aqui nós temos só 4 linhas e aqui bem mais, né, que isso, talvez o dobro, ok? Então, pessoal, nós vamos ver aí algumas equações, né, equações que inclusive são bem antigas, eu não estou apresentando nada de novo para vocês. Hoje existem métodos que são mais precisos, como a análise por elementos finitos, que permite você ter uma noção melhor, né, a respeito da distribuição dessas tensões no solo, principalmente quando se trabalha com pneu, né? Só para lembrar, o pneu agrícola, ele apresenta garras, então ele não é uma distribuição uniforme no solo, né? Então a gente vai ter ao longo da banda de rodagem diferentes pressões aqui em cada ponto, né? Então é uma situação mais complexa. Só que nós precisamos saber qual que é a base de todo esse raciocínio, ok? Então por isso eu vou apresentar aqui um conjunto de equações e também, conforme já de costume, fazer alguns exercícios de fixação no final. Bom, tensões produzidas no solo por uma carga pontual. Nesse caso, pessoal, nós vamos desconsiderar que esse ponto de contato ele tenha uma dimensão, né? Uma dimensão bem pequena ali, né? A área ela não vai entrar nessa análise aqui em princípio. Então nós temos aqui, ó, acho que é interessante a gente estudar esse esquema aqui, porque todo o entendimento, né, das equações nos próximos slides vai depender de entender o que corresponde a cada um desses parâmetros aqui, ok? Então, pessoal, a distribuição no interior do solo das tensões produzidas em um ponto da superfície, né? Ela foi aí originalmente deduzida por um cara chamado Boussinesq. Então ele admitiu que o solo é um meio semi-infinito, elástico, homogêneo e isótropo, né? Lembrando aí que a questão do homogêneo é que todas as partículas são consideradas iguais, no caso do solo, né? E isotrópico é que essas partículas apresentam propriedades físicas e mecânicas que são as mesmas, né, em qualquer direção assumida, ok? Então vamos lá. O item P aqui seria a carga vertical aplicada no solo, certo? Então nós queremos analisar uma determinada posição. Vamos analisar aqui esse cubo infinitesimal, né? Nós temos aqui as tensões, as faces, né? No caso, as tensões normais aqui atuando, ok? E o interessante é a gente notar que nós temos a superfície do solo, que é a seta marrom, e ela está coincidente aqui com o eixo X, ok? O eixo perpendicular aqui na vertical é o eixo Z. Então, nós temos, no caso, a profundidade da região analisada, né, do cubo, que é o caso do nosso exemplo aqui. Nós temos também uma distância horizontal desse cubo em relação ao ponto de aplicação. Temos aqui, então, o cubo, né, o ponto onde nós queremos estudar os incrementos de tensão, ele está deslocado para a direita uma distância r, ok? E está deslocado para baixo, né, um valor aí de z. Então, nós temos distância horizontal e distância vertical do ponto de aplicação da força. Cabe ressaltar também que nós temos aqui, ó, nessa figura geométrica, um triângulo retângulo, onde nós teremos o cateto maior aqui, o Z, no caso da figura, e o cateto menor aqui, ele será, no caso aí, R. Fazendo a relação aí, nós teremos que esse R quadrado aqui, né, será quadrado de Z mais R ao quadrado. Então, isso aí corresponde, né, à menor distância entre o ponto de aplicação da carga, né, o ponto P aqui, e o ponto onde nós estamos analisando, que é justamente essa hipotenusa desse triângulo. Conhecendo R, conhecendo Z, nós conseguimos também, é lógico, saber
o valor de θ. Ok, pessoal? Certo, vou apagar isso aqui, deixa eu mostrar para vocês qual que é mais ou menos a ideia, né? Então, se a gente assumir, é lógico, todas aquelas características, né, de ser um meio infinito, elástico, homogêneo, isótropo, se nós fizermos isso aí, nós teremos, né, uma situação em que é possível utilizar a chamada condição de equilíbrio elástico-plástica, certo? Então, nesse caso, essa condição de equilíbrio, nós temos que a somatória, no caso o somatório, né? O somatório de todas as forças na vertical vai ser igual a zero, assim como o somatório de todas as forças na horizontal será também igual a zero. Então, essa condição de equilíbrio aí permite estimar algumas equações, gerar, no caso, né, algumas equações que vão permitir estimar o acréscimo de tensão que ocorre no ponto desejado. Então, aquele bulbo de compactação do solo, né, ele foi obtido dessa forma. Então, eu consigo, né, sabendo aí o ângulo θ, a posição relativa do ponto de interesse até o ponto de aplicação, eu consigo gerar essas linhas de isotensão. Okay? Então, essas linhas representam o mesmo incremento de tensão para cada uma. Vamos lá. Então, já resumindo aqui, né, pessoal, não tem como a gente, à distância, né, na aula remota, fazer essa dedução, mas nós temos aí o conjunto de equações, né, de Boussinesq. Então, nós temos aqui o sigma z, que é a tensão normal orientada na vertical, né, ela está na direção do eixo z. Nós temos aqui outras tensões que para nós não serão tão importantes, viu, pessoal? Que nós pensando basicamente em compactação e também questão de tração, nós precisamos saber esse carinha aqui, a tensão Z. E outra tensão que é importante para nós é a tensão cisalhante, né, no ponto RZ. A tensão cisalhante que nós teremos, deixa eu voltar aqui, no caso, né, atuando aqui essas duas tensões, tensão RZ, a tensão cisalhante no ponto. Então, nós vamos utilizar basicamente essas duas equações, né, a tensão normal e aqui é que permite estimar a tensão cisalhante. Então, para a tensão normal, a equação gerada aí, né, pelo autor, pelo Boussinesq, 3 vezes a carga, o valor da carga aplicada no solo, vezes cosseno elevado à quinta de θ, dividido por 2πz ao quadrado. E aqui embaixo nós temos a tensão cisalhante igual a 3p, né, 3 vezes a carga vertical aplicada no solo, vezes seno de θ, vezes cosseno ao quadrado de θ, e aqui dividido por 2πz ao quadrado. Ok? Pessoal, então na nossa disciplina, basicamente, nós vamos precisar dessas duas equações, né, que dizem respeito à tensão normal e à tensão cisalhante. Né? No caso, a tensão normal orientada aí na direção vertical e com sentido para baixo, e também a componente cisalhante, né, o quanto nós teremos de incremento nessa situação. Por quê? Porque a tensão normal ela está relacionada aí com a questão da compactação no solo e também com a tração, capacidade de tração dos veículos, né? E a tensão cisalhante, além de estar relacionado com a capacidade de tração dos veículos, ela tem aí um efeito, né, na questão da resistência ao corte por ferramentas de preparo do solo. Então, nós vamos utilizar basicamente dessas duas equações. Essas equações, quando foram geradas, ela foi gerada, no caso, desconsiderando o tipo de solo. Ok? Então, né, no caso aí, ao considerar esse solo meio elástico e homogêneo, a equação de Boussinesq ela proporciona a mesma distribuição de tensão em qualquer tipo de solo. Ou seja, você pegar um solo arenoso, um solo argiloso, a distribuição de tensões ficaria a mesma coisa, certo?
Mas nós sabemos aí, em razão da estrutura, em razão da textura, do estado de compactação do solo, que ele está longe de ser um meio idealizado por Busnetsky, né? Ele é um meio elástico, está longe de ser, aliás, é um meio elástico, homogêneo, isótropo. E além disso, né, vários fatores aí intrínsecos ao solo vão afetar na distribuição de tensões. Então, dessa forma aí, né, esse valor ele foi alterado, né, no caso, esse valor que está aí para vocês, ó, valor V, ele é um fator de concentração. Então, foi uma modificação proposta aí por Froelich, ok? Na equação de Boussinesq. Nesse caso, o 3 originalmente lá da equação, vocês verem que ele está representado aqui por um V, né? E esse V ele vai assumir diferentes valores de acordo com a textura no solo. Então, no caso, para solos argilosos, nós temos o valor V igual a 3, solo de textura média, um valor igual a 4, um solo arenoso, né, um valor aí correspondente a 5. Então, nós vamos substituir, né, esses valores tabelados nessas duas equações aqui, dependendo da nossa necessidade, certo? Enfim, para fixar isso aí, eu coloquei aqui uns esquemas que eu mesmo gerei esses modelos para vocês aqui. Nós temos uma situação, né, de aplicação pontual de uma carga de 7.400 newtons aqui na superfície do solo, né, esse plano aqui é a superfície do solo. Então, com base nessas equações, pessoal, e utilizando aqui o fator de Froelich igual a 3, né, de concentração de tensão, eu consegui gerar as linhas de tensão, né? No caso, a linha roxa aqui, ó, ela representa um acréscimo de 10 kPa, ok? Quando nós temos aí essa carga aplicada de 7.400 newtons. Então, essa carga que está para fora aqui, essa carga quando aplicada no solo, ela produziu nessa linha rosa aqui um aumento de tensão de 10 kPa. Da mesma forma, a gente tem a linha verde, que é essa carga produziu um aumento de 20 kPa, e até chegar na preta, né, que seria o maior aí, de 50 kPa. É lógico, né, que essa região que está mais próxima ao ponto de aplicação, ela vai receber aí um incremento de tensão maior, ok? Bom, então eu fiz isso com solo argiloso, que o fator V é igual a 3. Fiz isso para o solo franco, ok? Notem que a gente já teve uma mudança nas escalas aqui. Continuei assumindo linha aí 10, 20, 30, 40, 50 kPa. Então, essas cores aí representam aumento desses respectivos valores, né? Então, para um solo franco. E fiz também para um solo arenoso. Como vocês já devem ter identificado aí, eu passei um pouco mais rápido esses últimos slides, porém houve, né, uma alteração interessante aqui, principalmente em termos de profundidade. O que acontece, pessoal? Quando a gente compara todos esses tipos de solo, né, no caso aí, correspondente ao solo argiloso, solo médio e solo arenoso, nós temos uma diferença, né, do posicionamento dessas linhas de mesma pressão quando submetidas a uma carga de 7.400 newtons, né, de 7,4 kN. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, essa linha, né, mais externa aqui de 10 kPa. Então aqui ela está a posição no ângulo zero aqui, né, da equação, ela está representando aí quase na profundidade de 0,7, né? Então uma carga de 7.400 newtons na profundidade que, vamos assumir que seja 0,7 metros, ela produz essa alteração de 10 kPa. Quando nós partimos aqui para um solo médio, notem que essa carga de 7,4 kN, ela produziu uma alteração de 10 kPa numa profundidade que está quase aqui em 0,8. Então, aumentou-se, no caso, aí, a transmissibilidade dessas tensões no solo. Da mesma forma, né, a situação
no outro oposto aqui, né, ao solo argiloso, ao solo arenoso, a gente vê que chega quase a 90 centímetros, né? Então, quando a gente passa do solo argiloso para o solo arenoso, nós temos um aumento da transmissibilidade desses incrementos de tensão quando o solo está submetido a uma mesma carga pontual, ok? Para fixar um pouco esses conceitos, né, pessoal, e esse tema ele é relativamente simples, nós vamos colocar aqui alguns exemplos, né? Então, nós temos aí o primeiro, que eu quero que vocês façam, né, da mesma forma que vocês têm feito, façam ele em casa, e se tiver algum valor errado aqui, vocês coloquem para nós lá no grupo, ou até mesmo via e-mail. E vamos lá, exemplo 1, considerando, né, que nós temos uma carga de 100 kN aplicada no solo, é uma carga vertical e ela tem caráter pontual também, ok? No caso aí está pedindo, ó, determinar a distribuição da tensão σz nos planos horizontais nas profundidades de 1, 2 e 3 metros abaixo da superfície do solo, variando a relação RZ, lembrando da figura, né, pessoal, que R é a distância horizontal do ponto considerado até o ponto de aplicação, e Z é a profundidade do ponto considerado na análise até o ponto de origem, ok? Então, nós estamos falando aí de distância horizontal e distância vertical, respectivamente. Nesse caso, pessoal, vocês vão fazer para 1, 2 e 3 abaixo do solo, então Z1, 2, Z igual a 1, igual a 2, igual a 3, e vocês vão fazer a variação dessa relação RZ de 0 até 3,25 metros. E vocês vão fazê-la, né, considerando incrementos aí de 0,25 metros, ok? Bom, então vamos aqui já passar para essa primeira letra, né, para a resolução da primeira letra. O que nós vamos fazer? Sugiro que vocês coloquem já isso numa planilha de Excel. Nós vamos basicamente utilizar essa equação aqui, viu, pessoal? Aqui não importa do jeito que vocês vão utilizar, ok? Eu gosto de fazer só uma posição pessoal, no caso, né? Eu gosto de utilizar isso aqui, ó, né? Porque fica um pouco mais difícil de errar. Então, montem a tabela dessa forma, ó. Na letra A do exemplo, nós queremos saber a profundidade, né? Ela vai variar para a profundidade de 1 metro, 2 metros e 3 metros. Então, nós vamos calcular o valor de tensão normal orientada, né, no sentido de Z, nós vamos calcular para 1 metro, para 2 metros e para 3 metros. Considerando-se, né, as relações R barra Z de 0 até 3,25 em incrementos de 0,25 metros. Desculpa, aqui é a dimensional, né, em incrementos de 0,25. Bom, pessoal, como vocês já devem ter notado, a relação RZ, ela indica simplesmente o ângulo θ, né, daquele triângulo que nós vimos lá anteriormente. Deixa eu tentar voltar aqui lá no esquema, né? Então, relação RZ, nós conseguimos saber, né? A tangente aqui, no caso, né, de θ é R dividido por Z. Certo? Por isso que o exercício ele fala dessa razão RZ, ok? Então, nessa linha aqui, ó, nessa primeira coluna, eu coloquei os incrementos dessa relação RZ, certo? Até 3,25. E nós vamos calcular, né, todos esses valores aqui. Fiz o primeiro aqui só para deixar de exemplo para vocês. Então, vamos lá. Uma relação R barra Z igual a 0, né? Nós temos aí um valor de ângulo 0, viu, pessoal?
nesse caso aqui o ângulo ele é 0, então nós teremos, para cada profundidade aqui, ó, nós voltar aqui na equação, ó, esse ângulo aqui ele foi considerado 0, né? Então, cosseno de 0 é 1. Então, substituindo os valores aqui, ó, de P e de Z, nós conseguimos saber, ó, então, a tensão de 100 kN, ok? Quando aplicada aqui na profundidade de 1 metro, ela corresponde a um aumento de tensão na direção Z, na tensão normal, de 47,75 para 1 metro. Para Z igual a 2, passa para 11,94, Z igual a 3, 5,31. Ok? O que vocês vão fazer é justamente calcular todo o restante dessa tabela em casa, certo? Eu só expliquei aqui o que vocês vão fazer, fica um exercício aí para vocês fazerem em casa e deixar aí para a próxima aula. Agora, a letra B desse primeiro exemplo, ela pede o seguinte, ela pede que seja feito também, né, o cálculo da distribuição de σz, só que agora nós vamos trabalhar nos planos verticais, 1, 2, 3 metros do ponto de aplicação. Só para facilitar um pouco o entendimento, gente, então o ponto de aplicação da carga, ele está aqui, ó. Né? Então, quando a gente fala planos verticais, nós estamos falando isso aqui, ó. Então, teremos planos verticais, né? No caso aqui, com R igual a 1, no caso... então, no caso, 1 metro aqui, ficou fora de escala, né? 1 metro aqui. Esse aqui está a 2 metros e esse último aqui, ele está a 3 metros do plano vertical. Né? E nós vamos fazer isso, né, no caso aí, variando a profundidade, né, variando o Z em incrementos de 0,6 metros. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, para 0, para meio metro, para 1 metro, para 1,5 metro. Então, nós vamos fazer nesses 3 planos verticais, né, o cálculo dessa distribuição de tensões, ok? Então, da mesma forma, eu vou colocar para vocês aqui uma sugestão, né, da forma que eu gosto de fazer, que é na planilha do Excel, a gente simplesmente copia as equações, nós vamos utilizar a mesma equação já mostrada anteriormente, ok? Essa equação aqui, e nós vamos completar essa tabela. Okay? Eu já deixei a primeira aí pronta para vocês, ó. Então, nós temos distância horizontal do ponto de aplicação 1, 2 e 3 metros. Nós temos aqui a profundidade, vai de 0 até 6, viu, pessoal? Quero que vocês calculem, né, preencham essa tabela até a profundidade de 6 metros. Isso aqui no Excel não tem problema aí para vocês, né? Então, o que eu fiz aqui? Para facilitar, eu coloquei aqui a relação RZ, né, que teremos no caso aí. Então, para R1, por exemplo, né, dividido por 0, né, tem isso não existe, né, então a gente deixa 100, o valor aqui vai ser 0. Porém, 1 metro, na profundidade de 0,5, né, R igual a 1 e Z igual a 0,5, a relação que vai nos levar até o ângulo, né, a relação R barra Z é de 2, e nós teremos aqui, no caso, um ângulo correspondente de 63,44, ok? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó, né, no slide anterior, o valor desse ângulo aqui, certo? Então, conhecendo esse valor aqui do ângulo, a gente vai substituir naquela equação para encontrar esse valor de tensão. Né? Então, no caso, 3,42 kPa vai ser a tensão σz, né, nessa condição. Ok? Vou voltar aqui rapidamente só no outro item, né, porque foi pedido também para vocês fazerem gráficos,
certo? Fazerem representações gráficas dessas tensões. Então eu vou mais ou menos colocar para vocês aqui o que eu espero, né? Espero o seguinte: eu tenho posso colocar aqui um gráfico no eixo X. Nós podemos apresentar aqui no caso, vamos deixar aqui o eixo, vamos deixar o eixo R, né? O valor de R a gente deixa aqui e o valor de tensão sigma Z. Né? O que que vai acontecer? Na medida que o valor de R aumenta, eu não sei se o comportamento eu acho que ele não vai ser linear, ok? Mas o valor de sigma Z ele diminui, viu, pessoal? Então vocês vão fazer, por exemplo, para a profundidade, peraí, deixa eu ver. Vocês podem fazer isso aqui para a profundidade, para cada uma das profundidades, né? No caso, até 6 metros. Então, vai ter um monte de linha aqui indicando essa redução, ok? Ou vocês podem fazer também dessa forma. São sugestões de vocês apresentarem isso aí, viu, gente? Então, terão aqui a tensão Z, né? E aqui, no caso, a profundidade. Então, essa profundidade também, na medida que a gente aumenta a profundidade, a tensão ela vai diminuir. Lembrando que não sei se é essa tendência aqui, mas vocês podem fazer isso aqui para os 3 planos, né? Para um plano R igual a 1, para um plano R igual a 2 e para um plano R igual a 3 metros, ok? Vamos lá, outra sugestão de vocês fazerem, né? Pode ser, inclusive, já que eu fiz aí, considerando-se a orientação do eixo, né? Vocês podem fazer diferente. Vocês podem colocar a tensão normal no eixo X, né? No caso aí TZ, e podem fazer aqui a profundidade Z, ó. Pode colocar um gráfico aí com eixo ordenado de forma diferente, né? Então o Z vai ficar aqui e você vai traçar para cada uma das profundidades o que que acontece, né? Então vamos supor aqui que, sei lá, vamos ver como acontece no caso de resistência à penetração, né? Então você tem curvas dessa forma, por exemplo. Então é uma possibilidade, né? Então, eu quero que vocês façam essa representação gráfica, mas deixo livre para vocês, para que vocês possam fazê-la da forma que melhor atender vocês, ok? Bom, pessoal, outra coisa que foi questionada dentro desse primeiro exemplo aqui é o seguinte, ó, é a posição de máxima tensão, né? Onde que vai ocorrer essa máxima tensão no solo, certo? Quando vocês acabarem de preencher todas essas planilhas aqui, vocês terão uma localização, é lógico, né, de cada uma dessas tensões. Então, vocês podem gerar, deixa eu voltar aqui, vocês podem gerar modelos, certo, para descrever o comportamento dessas tensões de acordo com a profundidade, por exemplo. Então, vocês vão gerar um modelo, pode ser um modelo lá do Excel mesmo, né, aquele assistente para gerar uma equação. Então, vocês podem gerar um modelo, certo? E representar, né, qual que é o comportamento de sigma Z em função da variável Z. Então, com isso, vocês vão ter aí uma equação e fazendo a derivada primeira dessa equação igualando a zero, vocês terão o ponto de máxima, né? Qual que é o maior valor de tensão que nós encontramos. Então, fazendo esse procedimento no Excel fica mais fácil, certo? A gente saber certinho, porque às vezes, né, essa tensão máxima, ela foi apresentada, por exemplo, entre 2,5 e 3, né? Ela está lá em 2,2, por exemplo. Então, vocês conseguem encontrar essa posição, ok? Um outro exemplo, já que eu vou passar mais rapidamente, porque envolve a mesma metodologia que a gente já viu, esse exemplo 2, ele tem aqui um perfil de solo, né, que está representado por essa linha aqui, vou colocar aqui,
Então, a superfície do solo está nessa linha. E nessa superfície estão posicionadas duas cargas, né, Q1 e Q2. As duas têm o mesmo valor de 400 newtons, certo? E nós temos aqui essa distribuição. Nós temos um ponto A e um ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, nós teremos aqui uma série de posições, né, que estão espaçadas aí, em intervalos regulares de 1 metro. E vocês vão fazer o cálculo dessas tensões, no caso das tensões σz, pessoal, em cada uma dessas posições, certo? Então, qual que é o efeito da carga 1 no ponto A? Então, você sabe que uma coisa interessante, né, que eu esqueci de falar, é que a profundidade que ela vai ser a mesma, né? Z vai ser igual a 2. Então, esse aqui é o valor de Z. Perfeito? Então, vocês vão calcular qual que é o efeito da carga Q1 na posição A. Então, vocês sabem que a profundidade é 2 metros, que a distância horizontal, no caso o R minúsculo, né, 5 metros. Então, você sabe Z e sabe R, a gente consegue determinar qual que é o acréscimo de tensão nesse ponto A. Da mesma forma, vocês vão fazer para os demais pontos. Lembrando, pessoal, que a carga Q2, ela também tem o seu efeito, né, aqui no ponto A. Então, vocês vão calcular esse efeito. É lógico que, pela distância ser maior, será um efeito menor também nesse acréscimo de tensão. Beleza? Certo. Então, já coloquei para vocês aqui uma sugestão, viu, de organização desse exercício. Então, nós temos aqui do ponto A até o ponto 8, ok? Acho que não precisa fazer mais que isso, viu, pessoal? Poderia chegar até o final daquela linha indicada, mas não tem necessidade. E nós temos aqui a carga Q1, 400 newtons, né, 400 kilonewtons, e aqui a carga Q2, certo? Temos o valor de R, certo? Lembrando que o R é a distância horizontal, do ponto de aplicação ao ponto considerado. Temos o θ e temos a respectiva tensão σz, que é a tensão vertical, né? No caso, o acréscimo de tensão vertical no ponto considerado. Tranquilo? Ok, então dando sequência, nós vamos fazer o seguinte. Já deixei uma linha feita para vocês aqui. O que acontece? A distância horizontal, né, do ponto Q1 até o ponto A, nós temos 5 metros, ok? Então, nós vamos calcular o valor do ângulo θ, né? Então, θ vale 68,20 graus e a respectiva tensão proporcionada naquele ponto é de 0,34 kPa. Da mesma forma, eu fiz aqui, agora analisando a carga Q, né, que está mais distante, ela está posicionada a 10 metros do ponto A. O ângulo θ vale 78,69 graus e a tensão nesse ponto A, né, a tensão induzida pela carga Q2 nesse ponto A é de 0 kPa. Na verdade, não é zero, né, pessoal? É que dentro desse número de casas decimais aí, ele não conseguiu aparecer, né? É que o número ele é muito pequeno, ok? Pois bem, nós teremos aqui uma carga total, no caso, uma tensão total que está atuando naquele ponto, né? Então, a tensão total atuando no ponto A, nada mais, nada menos que o somatório dessa tensão produzida pela carga Q1 com essa tensão produzida pela carga Q2. No caso, é 0, né? 0,34 mais 0,34 de tensão total. Bom, então vocês vão fazer isso para as demais linhas dessa tabela, né? Então, lembrando que isso aqui é uma sugestão, viu? Passando agora para as tensões produzidas por uma carga que está concentrada em um apoio circular, ok? Então, pessoal, essa equação ela já não é uma equação
autor que eu falei com vocês, né? Se eu não me engano, essa equação ela está lá citada, não sei por Becker, eu não sei se é só N ou então se é Froelich, mas ela está dentro do contexto aí que a gente está estudando, né, de distribuição das tensões. No caso, essa carga ela é apoiada em um apoio circular, né, posicionado em um apoio circular, nós teremos o seguinte, ó, tensão vertical, a tensão incrementada no ponto considerado, né, ela será igual à tensão inicial aplicada no solo, 1 menos Z dividido por R0 ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 0,5, e isso tudo aqui elevado a V. Lembrando que V é o fator de concentração de Froelich, ok? Então, nós temos, pessoal, algumas diferenças, né? O Z ele continua sendo a distância vertical, o V continua sendo o fator de concentração de tensões, ok? Mas aqui nós já temos uma diferença. A carga aplicada no solo, ela já vai se apresentar como se fosse uma pressão, né? Ou pressão aplicada no solo inicialmente, ok? Então, é necessário conhecer qual é essa pressão, certo? E nós precisamos também considerar qual é o raio. Esse R0 aqui da equação, ele já não é aquela distância horizontal mais. Ela é, no caso, o raio desse apoio circular. Então, nada mais fácil, né, que utilizar aí de um exemplo para vocês. Nós temos uma situação que é a seguinte. Então, temos um pneu, né, vamos supor que um pneu ele produza um apoio circular no solo. A gente sabe que não acontece isso, né, pessoal? Mas vamos fazer essa aproximação. Esse pneu é um pneu liso, né, não apresenta garras e apresenta um raio aí de contato com o solo, né, essa área circular apresenta um raio de 20 centímetros. A pressão nessa região de contato do pneu com o solo é considerada uniforme dentro dessa área circular e apresenta valor de 68,95 kPa. Para esse tipo de solo, né, não foi apresentado qual é, mas a gente sabe que no caso o fator V é um solo médio, né, um solo franco. Então nós temos V igual a 4. Está pedindo para calcular qual é a tensão, né, normal aí, vertical orientada em Z, atuando no solo numa profundidade de 20 centímetros, logo abaixo do ponto central. Então, o círculo ele está aqui, pessoal, a superfície do solo aqui, e nós queremos saber isso aí na profundidade Z igual a 20, ok? Então, substituindo esses valores na equação, nós temos o seguinte, tensão inicial, 68,95 kPa, profundidade considerada, 20 centímetros, né, tá aqui. Nós temos que o raio da circunferência, né, do apoio, é 20 centímetros, então 20 ao quadrado, mais Z ao quadrado, certo? Então, isso aqui ele vai gerar um fator adimensional, ok? Então, vocês podem entrar com centímetro, podem entrar com metro, mas tem que ser a mesma unidade em todos os itens. Então, fazendo essa equação, nós vamos chegar, né, que o apoio desse pneu no solo aí, ele vai produzir, na profundidade de 20 centímetros abaixo do ponto de contato, ele vai produzir um acréscimo de tensão de 51,71 kPa, ok? Só um comentário aqui, pessoal, nós sabemos que o contato, né, do pneu com o solo, ele é bem complexo, já foi comentado aqui com vocês. E quando se trata de um pneu agrícola, tem a questão das garras, né? Que inclusive vai acabar por dificultar ainda mais essa análise, né? Mas é bom a gente saber de onde vem. A gente vai falar mais sobre isso aí lá na parte de compactação do solo. Não quero acabar tendo sobreposição entre esses temas, mas a gente precisa saber de onde vem essas equações, ok? Então, agora nós vamos falar sobre uma carga
apoiada numa faixa, uma carga uniforme distribuída ao longo de uma faixa. Ela apresenta aí uma equação também, né, para essa estimativa. No caso dessa equação, nós temos aí deduzida por Becker, essa eu tenho certeza, foi Becker foi final da década de 50, né, que deduziu essa equação, e na verdade ela vai ser apresentada no próximo slide, né, que a gente precisa saber alguns parâmetros que nós vamos considerar. Então nós temos que minúsculo é uma carga que já se apresentará na forma de pressão. 2B, pessoal, é a largura dessa faixa, ok? Inclusive, em termos de comprimento, essa faixa nós vamos considerá-la infinita, certo? Mas a largura dela é igual a 2B. Então, isso aqui é largura. Então, nós queremos saber que essa carga, o quanto, né, que essa carga aqui, apoiada nessa faixa de largura 2B, ela vai produzir de incremento de tensão nesse ponto Z considerado aqui embaixo. Okay? Então, nós teremos aqui, o Z ele continua sendo a profundidade, ok? Z continua sendo a profundidade, só que agora, nessa questão de, como se diz, nessa questão de coordenada, dessa distância horizontal, desculpe, acabei trocando aqui, nós temos aqui algumas considerações. Ó. O x, né, agora ele vai assumir esse valor, a distância horizontal de z, viu? Do ponto Z até o ponto considerado. Então, x equivale a essa distância horizontal. Então, nós temos a coordenada x e a coordenada z. Só que teremos, no caso, dois triângulos, certo? Nós temos esse primeiro triângulo aqui e esse segundo triângulo. No caso, esses dois triângulos, eles formam ângulos específicos alfa e beta com o ponto que nós estamos considerando na análise. O ângulo alfa, ele pega a extremidade, né, mais distante do ponto que está aqui, até o ponto de aplicação. Então, é esse valor aqui, essa reta, e essa outra reta aqui que vão delimitar esse ângulo alfa. Da mesma forma, nós teremos o ângulo beta delimitado agora por esse ponto, né, que é essa linha aqui, e a linha perpendicular ao plano considerado. Okay? Então, esses dois ângulos eles vão entrar no processo de estimativa do incremento de tensão nesse ponto aqui considerado. Pois bem, essas equações estão aí apresentadas, né? Lembrando-se aqui que nós temos, apesar de ter sido mostrado no slide anterior, né, na figura, a questão aí de outras tensões, a gente tem interesse mais na tensão vertical, ok? E também na tensão cisalhante. Sigma Z vai ser a carga aplicada, né, a carga uniformemente distribuída naquela faixa, dividido por π, vezes alfa vezes π, dividido por 180, mais seno de alfa vezes cosseno de alfa, mais 2 vezes o valor de beta. E a tensão cisalante XZ será a carga dividido por π, vezes seno de alfa, vezes seno de alfa mais 2 beta. Ok? Para conhecer esses dois ângulos, pessoal, nós temos essas duas equações aqui, mas nada mais aqui do que relações trigonométricas, viu, pessoal? Então, nós temos como calcular, né? O seno do ângulo alfa está para esse segmento e aí por diante, né? E assim por diante. Mas, já resumido, vai ser isso aí que está para vocês, né? Vocês podem, assim, aplicar diretamente ou deduzir por meio da figura lá, não tem problema, né? Então, nós temos aí que alfa será tangente, o inverso da tangente de x mais b dividido por z, menos o inverso da tangente de x menos b dividido por z. E o beta será
tangente, né, inverso da tangente, aliás, de x menos b dividido por z. Então, nós conheceremos os dois ângulos. Conhecendo-se esses dois ângulos, nós vamos substituir o valor, né, nas duas equações apresentadas acima. Vamos lá. Exemplo 4. Exemplo correspondente a essa questão aí do apoio que tem o formato de faixa, né? Então, uma faixa de comprimento infinito apresenta largura de 5 metros e está submetida a uma carga uniforme, Q minúsculo, né, de 100 kPa. Vocês vão calcular a componente de tensão normal vertical, σz, na profundidade de 8 metros, considerando-se pontos A, B e C. Esses pontos, pessoal, eles estão variando aí a sua distância em relação a esse sistema referencial que nós estabelecemos aqui, ó. O que vocês vão fazer? O ponto A, né, ó, x é igual a zero, então só para a gente ter uma ideia, esse ponto A ele vai estar posicionado aqui, ó. Né, então, o ponto A ele tem um valor x igual a zero. O ponto B ele vai estar deslocado 10 metros e aqui, finalmente, os seus 18 metros, ok? Então, vamos lá. Aplicando-se as equações, né? Para o ponto A, nós teremos o seguinte. Primeiro, nós precisamos saber o ângulo alfa e o ângulo beta. Vamos substituir esses valores nas equações. Então, o valor de x é igual a zero. Valor de B, no caso, nós estamos pensando aqui na largura da tábua, né, pessoal? A largura dessa tábua total aqui, ela, na verdade, é 2 metros, certo? Então, o valor de B aqui igual a 10. Não sei se eu acabei falando invertido ali no slide anterior, pessoal. Deixa eu só pensar aqui. Onde que está esse B aqui? B assume um valor de 10, viu, pessoal? Então, se B assume um valor de 10, deixa eu ver aqui. Esse valor aqui é 10. Opa, peraí. O valor desse independente aqui, pessoal, corresponde a essa largura aqui, ó. Certo? Aqui é 10 metros, né? Eu acho que ficou errado, foi aqui na figura. Então, B tem um valor igual a 10. Nós vamos substituir na equação e vamos chegar aí que o ângulo alfa ele tem 102,68 graus e o ângulo beta ele vale menos 51,34. Ok? Por que que isso vai acontecer? Porque esse ângulo agora ele vai trocar de posição, ele vai ficar não para fora mais desse primeiro triângulo, ele vai ficar dentro desse primeiro triângulo. Então o ângulo aí, ele passa a ser negativo, né? Porque o ângulo ele vai deslocar para cá, ó, em relação à normal desse cubo considerado, beleza? Conhecendo esses dois ângulos aqui, pessoal, nós vamos chegar no seguinte, nós vamos calcular a tensão vertical substituindo esses valores na equação. Então, 100 kPa, ok? Dividido por π, vezes o ângulo alfa vezes π, dividido por 180, mais 102,68 graus, né, seno de 102,68, mais cosseno de alfa mais 2 beta, que é 102 mais 2 vezes menos 51,34 graus, que vai dar um valor aí igual a 88,09, ok? Então, refaçam esse exemplo para a aula de segunda-feira. Eu vou confirmar esse valor com vocês aqui, né? Eu acho que o valor aqui é 20 metros, não sei, eu tenho que ver, mas aqui está certo, aqui é 10 metros mesmo, beleza? E para finalizar, o apoio de uma carga uniformemente distribuída ao longo de uma linha. Nós temos esse esquema, essa carga está distribuída no solo nessa linha azul. Então, essa carga está distribuída de forma
de maneira uniforme, e aqui não tem muita troca, viu, pessoal, em termos aí de, como se diz, de parâmetros, né? O R continua sendo a distância horizontal em relação aí ao ponto de aplicação e o ponto considerado, Z continua sendo a profundidade, temos sigma Z, né, o R maiúsculo aqui. O que vai mudar é que agora, né, no caso, essa carga ela já é em função da área, então nós vamos falar de pressão. Então isso aqui nada mais é que aquela equação de Boussinesq adaptada, né? Esse Q aqui, ó, ele vai ser agora um valor de pressão que é aplicado no solo, né? Então temos a equação para cálculo de tensão normal e tensão cisalhante. Deixei um exemplo aí para vocês fazerem, esse exemplo foi o único que não está resolvido aí pela simplicidade, ok? Então espero que vocês façam em casa e qualquer dúvida, assim como de costume, nós discutimos aí na nossa aula síncrona, ok? Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.